Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance você agora, onde quer que esteja. Hoje o nosso coração será confrontado por uma pergunta simples, mas profunda. Por que você está buscando Jesus? Essa é a mesma pergunta que Jesus fez, de forma velada, à multidão que o seguia em João capítulo 6. Depois de multiplicar pães e peixes, milhares de pessoas começaram a segui-lo. Mas Jesus, que conhece o coração humano como ninguém, não se impressionou com as multidões. Em verdade vos digo, vocês me procuram não porque viram os sinais, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. João capítulo 6. Que palavra dura! Que confronto direto! Jesus expõe o interesse real das pessoas, o milagre e não o milagreiro, o pão e não o padeiro do céu, a bênção e não o Senhor da bênção. E essa verdade atravessa séculos e chega até nós hoje. Quantos de nós ainda buscamos Jesus apenas pelo que Ele pode nos dar? Queremos portas abertas, cura, estabilidade financeira, paz nos relacionamentos. Mas e quando o milagre não vem? E quando Ele decide não multiplicar o pão? Será que ainda permaneceríamos com Ele? Jesus disse àquela multidão, e diz hoje a nós: não trabalhem pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. João capítulo 6, versículo 27. Que palavra dura! Que confronto direto! Jesus expõe o interesse real das pessoas, o milagre e não o milagreiro, o pão e não o padeiro do céu, a bênção e não o Senhor da bênção. E essa verdade atravessa séculos e chega até nós hoje. Quantos de nós ainda buscamos Jesus apenas pelo que Ele pode nos dar? Queremos portas abertas, cura, estabilidade financeira, paz nos relacionamentos. Mas e quando o milagre não vem? E quando Ele decide não multiplicar o pão? Será que ainda permaneceríamos com Ele? Jesus disse àquela multidão, e diz hoje a nós: não trabalhem pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. João capítulo 6. Ele está falando de prioridades, do que realmente alimenta a alma, do que tem valor eterno. O pão que Jesus multiplicou naquela ocasião matou a fome do estômago, mas só por um tempo. O que Jesus quer oferecer é algo infinitamente maior, Ele mesmo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. João capítulo 6, versículo 35. Cristo não oferece apenas algo que sacia, Ele é o próprio alimento. É o que a Reforma nos ensinou com tanta força. Solos Christus, só Cristo. Não são nossos méritos, não é a igreja, não é a tradição, não é o pastor, não é um objeto sagrado, não é o óleo, a água, o sal, é só Jesus. Mas a multidão não entendeu e muitos de nós hoje também não entendemos. Jesus aprofunda seu discurso. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês. João capítulo 6, versículo 53. Agora sim, o escândalo se torna insuportável para muitos. Comer carne? Beber sangue? Jesus falava de forma espiritual, mas o povo era carnal demais para compreender. Estavam presos ao literal, à tradição, ao costume e não conseguiam discernir o que é do Espírito. Muitos se ofenderam. E o texto diz que, a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Você consegue imaginar essa cena? Pessoas que viram milagres, que comeram do pão multiplicado, que presenciaram sinais, indo embora porque Jesus falou o que elas não queriam ouvir. Quantos hoje fazem o mesmo? Se afastam de Cristo porque não querem o confronto, porque querem conforto sem cruz, bênção sem obediência, fé sem renúncia. Então Jesus olha para os 12 e pergunta: e vocês, também querem ir? João capítulo 6, 67. É aqui que Pedro brilha com uma declaração que precisa ser nossa hoje. Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 68. Pedro entendeu, não havia plano B, não existia outro alimento, não havia outro pão, não tinha outro que pudesse salvar, sustentar, transformar, era só Jesus. Hoje, muitos ainda buscam um Cristo utilitário, um Jesus de loja de conveniência, um Salvador adaptado às suas vontades, mas o verdadeiro Cristo da Bíblia não é negociável. Ele é Senhor, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é suficiente. Quantas pessoas você conhece que estão vivas, mas não vivem?
Respiram, mas não têm vida espiritual. Trabalham, consomem, viajam, acumulam, mas por dentro estão vazias, porque não se alimentam do verdadeiro pão. A palavra grega que Jesus usa para vida aqui é zoé. Não é só a existência física, é vida plena, é alma viva, é a vida de Deus pulsando em nós, e só Cristo pode dar isso. A religião sem Cristo não serve, o milagre sem Cristo não salva, a fé sem Cristo não é fé. Solos Christus. Agora eu te pergunto com amor, mas também com firmeza. Você tem fome de Jesus ou só do que Ele pode te dar? Você está disposto a segui-lo mesmo quando o discurso for duro? Você se alimenta diariamente da presença dele ou vive de migalhas espirituais? Esse devocional não é um chamado emocional, é um apelo espiritual. Cristo está chamando você para algo mais profundo, não só para ver o milagre, mas para viver com o milagre, para comungar com ele, para se entregar a ele. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Há milhares de pessoas famintas por sentido, por vida, por verdade, e só Cristo pode saciar. Use suas redes sociais como púlpito. Envie para quem precisa. Comente amém ou glória a Deus. Seja canal do pão vivo que desceu do céu. E acima de tudo, coma desse pão, diariamente, com fé, com entrega, com sede.